Queridos, graça e paz. Ô, gente, é uma conferência missional, né? Creio que vocês já ouviram tanto sobre a missão de cada um. Graça e paz, amados. Amém. Isso. É a primeira vez que eu venho aqui à igreja à noite. Tive no culto dos homens, né? Mas no domingo à noite essa é a primeira vez. E aí então a gente tem a tarefa e a responsabilidade de compartilhar um pouco sobre a relevância da capacitação missional, né? Da igreja, numa igreja missional. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no texto de Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Creio que já foi dito muita coisa boa, né, e vocês puderam ouvir, crescer, participar de tudo que foi dito. Então a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Todos acharam, amém? Amém. O texto diz: e a graça foi concedida a quantos? A graça foi concedida a quantos? A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo, e concedeu que aos homens? Dons. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você pode dizer comigo esse verso de número 12, ele é fundamental para a nossa compreensão de uma igreja missional, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Amém, queridos? Amém? Olha só, então, nós temos que pensar duas coisas, falando em termos missionais. Primeiro, nós temos uma palavra que eu não sei assim o quanto você a conhece, que é a palavra eleição, né? Eleição. A Bíblia fala muito sobre eleição. Cada salvo é chamado de eleito, né? E nós temos os eleitos. 1 Pedro 5, verso 10, diz que, aliás, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, fala sobre raça eleita.
raça, genus, é uma raça, mas não é uma raça que descende biologicamente de alguém, é uma raça cuja identidade, cuja origem é divina. Deus elegeu um grupo de pessoas que são salvos. Nós não vamos discutir como foi feita essa eleição, mas para que cada eleito seja o eleito, ele tem que tomar uma decisão aceitando a Cristo Jesus, como você fez um dia. Então nós temos a palavra eleição. Segundo lugar, quando nós pensamos em eleição, nós temos que pensar em vocação, em chamado. Se você faz parte do corpo de Cristo, um dia ouviu a palavra de Cristo, quando a ouviu, disse: eu recebo a Cristo como meu Salvador, e Cristo lhe recebeu como seu irmão, e colocou você no corpo dele, que é a igreja, então você é um eleito, e sendo eleito, automaticamente, você tem uma vocação, um chamado. E aí eu queria desmistificar um pouco essa questão de que, fulano de tal é vocacionado. Como quem? Ele é, mas eu não sou. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é um eleito. Se você é um eleito, você é um vocacionado. E aí nós temos que pensar então numa terceira palavra. Qual é a primeira? Eleição. Qual é a segunda? Vocação. E a terceira é missão. Todo eleito é chamado. Chamado para quê? Para exercer uma missão. Todos os eleitos, e não um grupo que nós temos muitas vezes como privilegiados. Dentre a igreja, a gente diz que são, por exemplo, seminaristas, são vocacionados, né? Como quem diz, ele é, eu não sou. E aí a gente precisa resgatar o conceito bíblico de que é igreja. Igreja é a comunidade do povo de Deus. É o corpo e a noiva de Cristo. Outro dia eu assisti um vídeo muito interessante, mas no final eu me encolhi todo. Quando a pessoa no final disse assim: eu sou a igreja. Eu falei: não, não é não. Você não é a igreja individualmente. Você é a igreja quando você faz parte do corpo, da comunidade que tem Cristo como cabeça. Mas individualmente não somos. Dr. Shedd gostava de dizer que a palavra santo não aparece no Novo Testamento no singular, mas sempre no plural, sendo uma referência à igreja, os santos. De maneira que a santidade, ela não ocorre na sua individualidade. Ela ocorre quando você vive em comunidade no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que é a igreja, sendo uma comunidade, é uma comunidade carismática, que vem da palavra grega carisma. Por quê? Porque ela recebe caris, que é graça, e a graça concede carisma, que são dons que vão habilitar cada membro do corpo de Cristo a desenvolver a sua vocação, e no desenvolvimento da sua vocação, ele exerce uma missão. E alguém aí então definindo sobre qual é a razão da existência da igreja e de cada crente, é glorificar a Deus. Essa é a primeira e maior de todas as razões da existência da igreja. Queridos, nós precisamos resgatar isso, conscientizar que cada membro da igreja, cada um individualmente e ao mesmo tempo, coletivamente como comunidade, todos absolutamente são chamados, todos têm uma vocação para o exercício de uma missão.
A missão é a missio Dei, não é a missão minha, não é a missão da igreja do Betel brasileira em Valentina, não é. A missão é a missão de quem? É a missão de Deus. E Deus nos chamou para estarmos inseridos como igreja, tanto individualmente, coletivamente, nessa missão de glorificá-lo. E aí, queridos, nós precisamos entender isso, resgatar esse conceito de igreja, de eleição, de vocação e de missão. A vocação é divina, e nenhum preparo teológico que você faça num seminário, ou eclesiástico na igreja, ou um curso de missões, pode substituir o chamado divino. O texto de João capítulo 15, versículo 16, diz que não fostes vós que escolhestes a quem? A mim. Mas, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros. Fui eu que escolhi você, diz Deus a cada um de nós. E vos designei, olha só, eu escolhi e eu designei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então, para que eu fui escolhido? Para exercer uma vocação. E por que eu tenho uma vocação? Porque eu tenho uma missão. E aí, existe um livro no vocabulário de teologia bíblica de Xavier, e ele diz: vocação é o chamado que Deus dirige ao homem a quem ele escolhe, é a eleição. O homem ou a mulher que Deus escolhe para si, e destina a este homem ou a esta mulher uma obra especial, que é a missão, dentro do plano de Deus para a salvação do mundo. E esse plano é destinado a seu povo. Na origem da vocação, há, portanto, uma eleição, no seu termo, uma vontade divina a cumprir, a missão. Não obstante, a vocação acrescenta algo à eleição e à missão, um chamado pessoal dirigido à consciência mais profunda do indivíduo, produzindo uma reviravolta na sua existência, não só nas condições exteriores daqueles que são chamados, mas também no coração, tornando ele um novo homem. Sexta-feira, eu estive à frente de um culto chamado culto missionário do Ministério dos Homens lá da igreja, e convidei para dar o testemunho e fazer a palestra uma jovem missionária que está trabalhando há muitos anos no Egito, na cidade do Cairo, que é a capital do Egito. São mais de 20 milhões de habitantes aquela capital. E aí, queridos, ela falando da situação, como as mulheres são tratadas, falando sobre a pobreza instalada ali, sobre a religião muçulmana que domina todo o país do Egito, né? E olha, queridos, ainda solteira, foi minha aluna na Juvep durante 4 anos, e eu fico pensando, como é que alguém pode, por livre e assim, decisão, optar por não seguir uma carreira profissional para ganhar dinheiro, despontar de forma bem-sucedida, né, fazendo tantas coisas, realizações, mas assim, não, eu quero ir para um lugar muito inóspito, difícil, que me rejeita, e viver naquele lugar 15 anos, pregando o evangelho, correndo o risco de ser presa, ser morta. Ela falando que essa situação das mulheres no Brasil, olha, é fichinha diante da situação no Egito, em países muçulmanos. O homem passar a mão nas partes íntimas da mulher, dizer coisas para ela publicamente, maltratá-la, e isso tudo apoiado
pelas leis do país. É muito difícil você imaginar isso. Eu pensei, como é que uma jovem pode decidir, tomar uma decisão de seguir um caminho desse tipo? Por quê? O que é que leva alguém a querer sair da sua cidade, deixar a sua família e ir para um lugar assim tão difícil? Por uma convicção. Eu tenho uma missão e isso me leva mais adiante. Queridos, quando nós pensamos então nessa questão, nós não deveremos nos esquecer de que primeiramente fomos eleitos, e sendo eleitos fomos vocacionados, e vocacionados fomos chamados para o exercício de uma missão. Não apenas eu, não apenas o pastor Maurílio, não apenas a Mariana que está ali, que veio de Brasília estudar no Betel, também não, mas todos nós, qual é a idade? Não interessa se é homem, se é mulher, se é pai, se tem uma profissão, não, todos nós. E é interessante porque o pastor Cléo Magalhães, no livro dele, Vocação, Perspectivas Bíblicas e Teológicas, ele diz, a vocação para a eleição, a vocação para a salvação, que é a eleição, e a vocação para o serviço, que é a missão, acontecem concomitantemente. Em outras palavras, no momento em que nós somos salvos, somos também separados por Deus para o cumprimento de uma missão dentro do seu propósito para a redenção do homem. Martim Lutero disse, todo crente tem uma vocação. Vou repetir, quantos crentes? Todo crente tem uma vocação na vida, porque tem uma posição, e nesta posição ele encontra sempre uma oportunidade de servir a Deus. Finalizando essa introdução, eu quero dizer o seguinte, não há vocação para a salvação sem vocação para o serviço. Tem um ditado que eu aprendi com um pastor, que ele diz, se alguém não serve, não serve. Se alguém não serve, não serve. Porque nós fomos chamados para o serviço. Para isso que fomos salvos. Não há vocação para a salvação, sem vocação para o serviço. E também o contrário. Aqueles que são chamados para a salvação, também são chamados para o serviço. E os chamados para o serviço, já foram anteriormente chamados para a salvação. Então, nós precisamos resgatar esse conceito. O texto que nós lemos, ele nos diz que a graça, no verso 7, ela foi concedida especialmente a alguns. Amém? Não. A graça foi concedida a cada... Olha, é interessante como Paulo vai dizer tão especificamente. Foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso quer dizer que não tem crente sem dom. Você pelo menos tem um dom. O que você deve fazer é descobrir qual é esse dom. Verso de número 8 diz, por isso quando diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, primeiramente, foi concedida a graça a cada um de nós. Segundo, foi concedido-nos dons. Dons. E aí, no verso de número 11 diz, e ele mesmo, próprio Deus, em Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros profetas. Nem todo mundo tem todos os dons, mas não há ninguém sem nenhum dom. Sem nenhum dom. E eu fico me lembrando, por exemplo, daquela mulher viúva do livro de Marcos, que eu escrevi um livro sobre isso, chamado Coração Disposto. Diz que muitos ricos ofertavam grandes quantias no templo, no gasofilácio.
E uma mulher veio, e Jesus estava observando todos os ofertantes, e depositou uma pequena moeda. E quando Jesus a viu depositando, ele sabia que, economicamente falando, era irrisória aquela oferta, aquela pequena moeda que ela estava depositando. Aquela moeda hoje seria o equivalente a 5 centavos. 5 centavos. E aqueles homens ricos depositavam, cada um individualmente, grandes quantias. E o texto continua nas palavras de Marcos. Porque todos aqueles que ofertaram, os ricos, eles ofertaram do que lhes sobrava. Entretanto, a mulher ofertou tudo que ela possuía. Aí ele acrescenta, todo o sustento dela. E ele acrescenta, deu toda a sua pobreza. Tudo que ela tinha. O que é que o texto está me mostrando? Que não há absolutamente ninguém tão pobre, que não tenha algo para ofertar para Deus. Nós temos sempre alguma coisa. Eu me lembro, por exemplo, de um vídeo que eu assisti, e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, um homem chamado Pastor Zapata, um homem peruano, e aquele homem, quando criança, ele fora acometido de uma enfermidade que o deixara totalmente paralítico, totalmente. E é impressionante porque eu assisti uns 3 vídeos dele, e ele assim ficou reto no seu corpo. É como se ele tivesse dormindo ou deitado na cama, e quando a doença o acometeu, ele não conseguiu mais se mexer para nada. E aquele homem, quando ele se converteu, ele aceitou a Cristo, ele chegou ao seu pastor e falou, pastor, eu quero participar do evangelismo. E o pastor disse, meu irmão Zapata, você está dispensado, você não tem condição, como é que você vai evangelizar? Ele disse, espera aí, eu li na Bíblia que todos os crentes têm que evangelizar. Eu quero sair para evangelizar com o grupo da igreja. E o pastor teve que arranjar um jeito de levá-lo. Mais tarde, ele procurou novamente o pastor e disse, pastor, eu sinto que Deus me chamou para o ministério pastoral. Aí o pastor disse, o quê, Zapata? Homem, pelo amor de Deus, me deixa quieto. E ele ficou lá, eu sei que eu tenho uma vocação. E finalmente o pastor, movido por Deus, o consagrou ao ministério pastoral. Um dos vídeos que eu assisti, ele é levado numa cama especial. E um táxi vem especial e colocam ele deitado atrás, no banco de trás, colocava a cama dele em cima. Quando chegava na igreja, tirava a cama de cima do carro, tirava ele de dentro do carro, amarrava ele em cima daquela cama, e ali a cama, eles erguiam a cama, e ele ficava durinho em pé, com o microfone amarrado na frente, e pastoreou. E na igreja que ele pastoreava, ele começou a discipular um grupo de jovens para o batismo. E de repente uma jovem disse, pastor, eu quero falar um negócio com o senhor. Ele disse, diga minha filha, pastor, Deus tocou no meu coração e me disse para casar com o irmão. Ele disse, como? O que foi isso? Isso é. E ele acabou se casando com a jovem. Eu disse que ele não mexia nada, né? Mas não falei tudo. Ela ficou grávida 3 vezes, teve 3 filhos dele. 3 filhos. E pastor Zapata disse um dia, olha, sabe o que é isso? É que o meu corpo está aqui imóvel. Eu, no meu espírito, na minha alma, estou aqui, nesse corpo. Não posso sair por aí andando. Mas a palavra de Deus, ela está livre. Ela é solta. Ela não está presa como eu estou aqui nesse corpo. Queridos, nós precisamos entender isso, que cada um de nós, Deus concedeu a graça e concedeu dons. E olha, é aqui onde entra a relevância da capacitação que nós temos que dar à igreja.
Muitas vezes nós valorizamos mais aqueles que podem ir para um campo, como aquela jovem missionária. Nós valorizamos mais alguém que deixa tudo para viver integralmente do ministério pastoral. Mas nós precisamos ensinar à igreja de que todos são chamados, de que todos podem participar, de que todos podem pregar, de que todos podem orar, de que todos podem expulsar demônios, de que todos podem orar e curar enfermos. Sim ou não, queridos? Quando você disse sim, você está em outras palavras dizendo, eu também posso. Eu também posso. Mas olha, mas não é isso normalmente que nós, na prática, temos na igreja. Daí a importância da capacitação para que cada crente entenda que a igreja, sendo uma igreja missional, todos os crentes são corresponsáveis em estar agindo e contribuindo na obra do Senhor, assim como o pastor Zapata entendeu. Ele entendeu. O pastor dele, a princípio, disse, não, o irmão está dispensado. Pastor, eu estou dispensado de quê? Assim, só porque eu sou desse jeito, que tenho esse problema no corpo? De forma nenhuma, não aceito. E ele não aceitou. E ele prosseguiu, pastor, eu creio que Deus me chamou para o ministério pastoral. Ele teve resistência, mas conseguiu superar. E depois, Deus o surpreendeu mais ainda, lhe deu uma esposa. Como deu uma esposa para aquele homem? E depois, ele engravidou, ele pôde engravidá-la, e ela teve 3 filhos com ele. Como pode ser? Porque ele entendeu que ele, sendo membro do corpo de Cristo, ele tinha uma vocação, e tendo uma vocação, ele tinha uma missão. Meus queridos, nós precisamos entender isso. A graça foi dada a todos, os dons são para todos. E olha, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que diante de Deus, ninguém tem as mãos vazias. Ninguém tem mãos vazias. Todos nós temos alguma coisa, à semelhança da viúva, que nós podemos usar para glorificar a Deus, para servir a Deus, para servir ao próximo. Nós temos que entender isso. Quando nós também entendemos isso, nós compreendemos que ninguém é inútil. Todo mundo tem sua importância, e tem seu papel, e tem seu lugar, e tem seu ministério dentro do corpo de Cristo. Todos nós. E em terceiro lugar, nós aprendemos que ninguém tem tudo, ninguém tem todos os dons, ninguém pode fazer tudo sozinho, de maneira que, olha só, nós temos que estar prontos para nos auxiliarmos uns aos outros e, como corpo, juntos, nós servirmos e glorificarmos a Deus. Eu gostei muito da palavra do irmão aqui do louvor, quando ele falou aqui, olha, quantas vezes nós temos pessoas que fazem a limpeza da igreja, a gente nem sabe o nome dela, nem sabe o nome dela. Quantas vezes nós passamos na rua e alguém está varrendo a rua, a gente nem olha para a pessoa. Mas já imaginou se a gente não tivesse os garis para limpar nossas ruas? Se nós não tivéssemos o irmão para limpar a igreja? Se você não tivesse, se é que você mora num prédio, o porteiro lá para abrir a porta e cuidar da sua segurança? Não, amados. Nós somos corpo e cada um de nós tem um papel muito importante. E aqui, dentro do texto que nós leu, então, aparece 3 vezes a palavra deu, concedeu, em Efésios 4:7, Efésios 4:8 e Efésios 4:11. Deus concedeu-nos alguma coisa. E o que nós estamos fazendo com isso que Deus nos deu? É aí então que entra a relevância daqueles que têm o dom do ensino, que pode auxiliar no crescimento de cada crente.
E o texto, ele continua dizendo no versículo 12, que ele concedeu, no verso 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com uma finalidade. Qual é a finalidade? Verso 12, o aperfeiçoamento dos santos. É interessante que essa palavra significa você completar alguma coisa que não está ainda totalmente completa. Você ajustar alguma coisa que não está totalmente ajustada. Você capacitar, treinar. Deus nos concede dons e dons diferentes para que nós mutuamente nos auxiliemos uns aos outros. Nós nos ajudemos mutuamente. Se um canta, o outro ora. Se um canta, o outro ora, o outro prega. E vai por aí. Mas todos nós temos um papel dentro do corpo de Cristo. E essa diferença dos dons não é para que nós valorizemos mais a uns do que outros. É para que nós nos ajudemos mutuamente, tanto a fazermos o serviço, quanto no crescimento da igreja. E ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam desempenhar o seu serviço, que a palavra aqui, serviço, é diaconia. Todos nós somos diáconos no corpo de Cristo. Todos nós. Todos nós. Porque todos nós somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Sermos pastores só indica que nós temos que servir mais ainda do que qualquer um de vocês. E é interessante, quando eu saí no culto da sexta-feira, e a igreja estava num lado da rua, e eu fui para o outro lado, onde estava meu carro. Na hora que eu fui atravessar a rua, eu ouvi um grito assim, pastor, pastor. Aí eu voltei, olhei para trás, não vi ninguém, vi só um carro parado. E aquela voz, eu digo, meu Deus, será que é uma assombração, uma visagem, que nem dizia, né, no sertão, uma visagem, uma alma penada, pastor! Eu digo, meu Deus, quem é, hein? Aí resolvi o que eu tinha que resolver no carro, voltei para o outro lado da rua, de onde estava vindo a voz, aí fui para perto do carro e fiquei procurando, o carro estava encostado na parede. Então, entre a parede e o carro, tinha um rapaz, todo enrolado num pano imundo, deitado, coberto da cabeça aos pés. O lençol era um grude só, o cheiro então, meu Jesus. Eu disse, é alguém do Cairo que veio para cá, e me aproximei, e eu disse, meu jovem, como é seu nome? Ele, Tiago, você deseja alguma coisa? Eu disse, pastor, eu quero que o senhor só ore por mim, só isso. E ali eu pude me ajoelhar e orar por ele, ficando próximo dele. Queridos, todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos. Agora, resta-nos nós prepararmos uns aos outros. E uma das questões básicas da relevância do ensino na igreja missional é nós ensinarmos isso e prepararmos cada crente individualmente para o serviço do Senhor. Há aqueles que vão para o campo, há aqueles que ficam em Jerusalém, há aqueles que vão para Samaria, para a Judeia, há aqueles que vão para os confins da terra, mas todos devem estar servindo ao Senhor. Alguns deixarão emprego para estar integralmente na obra, outros estarão na obra, mas servindo profissionalmente a Deus com a sua profissão. Nós precisamos ensinar e preparar cada crente em Cristo para o cumprimento da sua missão. Cumprimento de sua missão. O que você faz? O que você faz no seu dia a dia? Quando você levantar amanhã, segunda-feira, o que você faz?
Para onde você vai, onde você passa a maior parte das suas horas, nós precisamos então, como igreja, lhe capacitar para que você sirva a Deus aonde você está a maior parte do seu dia. Há trabalhos que você passa 8 horas, 10 horas, 12 horas no trabalho, é praticamente 50% do seu dia, ou talvez 1/3 do seu dia, você esteja ali, outro 1/3 você vai dormir, outro 1/3 você está em casa, não sei, mas olha, onde você estiver, nós temos que lhe preparar para que você esteja servindo a Deus e frutificando onde você estiver. Nenhum de nós, esse é o primeiro ponto da capacitação, é totalmente incapaz de servir a Deus. Nenhum de nós é inútil no servir a Deus, porque Deus vai usar a cada um de nós, e Deus deu a cada um de nós dom e graça para que nós o sirvamos e o glorifiquemos aqui no mundo. Amém, queridos? Amém? Olha, então, diante disso, não há como a gente deixar. E aí eu quero terminar, verso de número 12, ele diz que tudo isso é concedido para o aperfeiçoamento dos santos, a capacitação. Verso 13, nós temos que pensar no verso 13, quando ele diz que nós temos que chegar à unidade da fé, todos nós juntos e não separados. E também nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. À medida que crescemos, como crescemos? À medida que conhecemos a Deus. À medida que entendemos quem é Deus e qual é o nosso papel diante dele e diante do mundo. A perfeita varonilidade. Nós temos que crescer e deixarmos de ser crianças espirituais. E ele diz aqui, e chegarmos também à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa ideia de que para servir a Deus, eu tenho que deixar tudo e viver integralmente, não é uma ideia bíblica. A ideia de que eu sirvo a Deus somente de tempo integral, também não é uma ideia bíblica. Eu sirvo a Deus aonde Deus me colocar. Eu sirvo a Deus no tempo que Deus me conceder. Eu conheço um irmão que eu conheci antes de se converter. E quando ele se converteu, ele era caixa do Banco do Brasil, ali na 1817. Todo cliente do banco que ele atendia, ele tinha um papelzinho branco assim, ó. Aí ele escrevia rápido alguma coisa e dava para a pessoa junto com, ou talvez o recibo do depósito, alguma coisa, ele entregava junto. Eu conheço uma jovem que foi minha aluna no seminário, que recebendo um papelzinho daquele, aceitou a Cristo ali dentro do banco. Ele estava servindo a Cristo. Queridos, tem N formas e N momentos, mas eu sei que nós precisamos preparar não apenas alguns, né, pastor Mauri, lá no seminário, mas a todos na igreja, para que todos cumpram a sua missão, que é fruto da sua vocação, e a sua vocação que é resultado da sua eleição. Se você é um eleito, você é um vocacionado. Se você é vocacionado, você tem uma missão. Cumpra sua missão, que é de glorificar a Deus aqui no mundo. Amém, queridos?